Mas antes de ler aí, eu quero ler a nota introdutória desse capítulo do livro, na Torá, com comentários de Mordecai. Veja só o que diz aqui: introdução ao livro de Números. Uma geração se vai, outra geração vem. Eclesiastes 1:4. O livro Bamidbar, Sinai, o quarto do Pentateuco, como seu nome o indica, no deserto. Não contém preceitos que traz a essência da história espiritual dos judeus, Mitzvot e Lerodot. Porém, sim, um número apreciável de Mitzvot Hashahá, ou seja, normas que fazem a vida diária no deserto, e ao cuidado especial que tinham de ter da dimensão espiritual da vida, dimensão esta representada pela presença domística no tabernáculo e tudo o que ele simbolizava. A travessia do deserto do Sinai requeria ordem, organização e disciplina que aparecerão em forma de mandamentos. O plano de Deus, que Deus tinha concebido para esta geração, era o caminho para o Jordão, para cruzá-lo e chegarem à terra prometida. Porém, parece ser que a geração de adultos que havia saído do Egito, nas palavras do salmista, era uma geração que não tinha preparado sua mente e seus sentimentos para colocá-los a serviço da obediência a Deus. Salmo 78, verso 8. Portanto, surgiram estados de crise. Estas crises culminaram com a decisão divina de que não seria esta geração que saiu do Egito a que entraria à terra prometida, pois toda pessoa de 20 anos para cima morreria no deserto e conformariam a geração que se vai. Entretanto, mais adiante na história de Israel, o profeta Jeremias recordará o nome de Deus, com efeito, a travessia do deserto. Transcrevemos suas palavras. Recordo para ti a bondade de tua mocidade, o amor de tuas... Aqui, é disso que se infere que os filhos de Israel, durante toda a travessia do deserto, têm manifestado um amor irrestrito para com Deus, Hesed, com todo o amor e especialmente quando é irrestrito. Atravessa períodos críticos e de enfrentamentos que não são mais a rebeldia provocado pelo amor. O homem indiferente nunca enfrentará este modelo de crise. O homem identificado conhecerá o que é a identificação crítica. Porém, não esqueçamos que o todo inclui a parte. E o todo histórico tem sido que o povo de Israel chegará à terra prometida, se assentará nela e forjará um destino nacional. Os protestos ficarão atrás como recordação na consciência nacional do povo de Israel. Em efeito, os últimos capítulos deste livro nos relatarão o início do processo que culminará com o assentamento do povo de Israel na terra prometida. A partir do capítulo 31, veremos como as tribos de Israel conquistarão as terras habitadas por Sihon, rei de Emor, e Og, rei de Bashan, reinos além da Transjordânia. Noutra ordem de coisas, este livro é conhecido pelos sábios da Mishnah como Humash HaPekudim, o livro do Pentateuco, que se dedica aos contados e ao censo.
Pois bem, esse é o comentário. Agora, o que diz aí o primeiro versículo do livro da Torá que você abriu? Não abriu, né? Pode. Isso, tá bom. Então, veja só. Nessa contagem, dá 603.550, o número dessas pessoas. Também vai ficar estipulado aí a posição de cada tribo ao redor do tabernáculo, e qual seria a posição de Moisés, qual a posição da tribo de Levi, tá? E onde ficaria cada um. Lembramos, acho que o ano passado, aqui poderia ter ocorrido uma discussão. E qual seria ela? Justamente pela posição. Acontece que quando foi declarado da parte de Deus, tá? Mas mesmo Moisés falando da parte de Deus, já significou em outros momentos que ele falando assim da parte de Deus, havia levantado suspeitas. Por exemplo, Cora, o que ele fez? Ele começou a acusar, né, o Moisés, dizendo que ali era uma linha de família. Ou seja, ele estava como cabeça, o irmão dele como sumo sacerdote, a irmã dele como profetisa, e estava tudo em casa. E ele começou a reclamar, dizendo: se for por tribo, eu sou levita também. Se for por dinheiro, eu sou mais rico do que todos eles. Então, por que tinha de ser daquela forma? Aí vocês devem se lembrar que ele fez uma oração a Deus, Moisés, dizendo que esse tipo de situação deveria ter um castigo muito sério, que ficasse bem claro diante dos olhos de todas as pessoas, de quem estava falando era o próprio Deus, e não ele enquanto homem. Agora aqui, a gente começa a perceber essa geração que é declarada, uma geração vai, uma geração vem, lá do livro de Eclesiastes. O Eterno, ele, vamos usar o termo aí popular, na democracia dele, antes de criar o mundo, como já é sabido, ele procurou estabelecer naqueles mundos que já havia sido criado, dizendo: olha, eu vou criar o homem. E ele ouviu relatos, inclusive contraparte, de anjos que disseram que não, que o homem não teria condições. E Deus então permitiu, na entrega da Torá, que o próprio Moisés pudesse discutir com anjos. E uma das metas que Moisés venceu essa batalha de palavras, foi quando ele disse assim: há mandamentos na Torá que deve-se honrar pai e mãe. Vocês têm pai? Anjo tem pai? Tem mãe para honrar? Tá? E ele foi usando esses tipos de mandamentos que colocam o homem numa situação realmente de acordo com a que Deus havia proposto. E com isso, então, ficou declarado e firmado que a Torá era, sim, de merecimento. Agora, o que ocorre pela história que você conhece? Essa Torá, ela é dada nessa posição. Por outro lado, essa geração, ela acaba sendo tirada fora, tá? Agora, há duas coisas importantes a dizer. Primeiro,
que se passa uma impressão que esse povo, essa primeira geração que vai, sempre foi ensinado para a gente de que eram pessoas que de coração duro, que não respeitava Deus, entendeu? Sempre com um adjetivo ruim. E a gente cresceu na nossa vida, e mesmo antes de chegar em condições para ir a determinada igreja, assim como diz a nossa trajetória aí, o que é certo é que esse zum, zum, zum do mundo, entenda-se mundo como deserto. Todas as religiões colocam o mundo, esse mundo, como sendo um deserto. Tá? Então, o que acontece? Esse zum, zum, zum que sempre esteve diante dos nossos ouvidos, até que a gente entrou em alguma igreja e pôde congregar, sempre foi colocado para a gente que essa é uma geração perdida. Pessoas de coração duro, que não fizeram o que deveriam ser feito. Quando a gente começa a estudar a história da família, que são os judeus, essa geração que a gente falou que era pior, na verdade, não houve geração melhor que essa. Por quê? Porque o mérito que eles atingiram foi tão grande que deu a eles o direito de receber a Torá. E o que era a Torá? A Torá é aquilo que fazia parte de 7 coisas que já haviam no céu antes da criação de todo o universo. E, portanto, o momento da entrega tinha que ser um momento bom, um momento importante, um momento especial. E foi este o momento. As coisas de Deus, elas sempre confundem as pessoas. Então, veja só, tem um autor que está escrito num livro assim, um livro secular. Está escrito assim, o que a lagarta chama de fim da vida, o mestre chama de borboleta. E isso acontece com a gente. A gente vive reclamando de situação, que Deus te abandonou, que a situação está difícil. Ou seja, você está na fase dessa lagarta. Você está vendo tudo como fim. E não consegue enxergar que esse é o processo da transformação, que te fará borboleta. E aí tem aquela tese, o efeito borboleta. E o que é o efeito borboleta? Que um simples bater de asas, aquele vento que quando eu faço assim, eu crio uma onda de vento. A pessoa não tem noção que essa onda de vento, ela pode impactar algo muito grande que vai associando. Vou dar um exemplo assim, bem aumentado para você entender. Todo mundo lembra aquele tsunami que houve, né? Aquele famoso lá, que virou até filme. Imagina um bater de asas de uma borboleta podia ter causado aquele tsunami. Mas como você vai pensar, um simples bater de asa vai fazer com que uma agitação tão grande criasse uma onda tão grande daquela? É justamente para você compreender que esse cenário, por isso é chamado esse efeito borboleta, a gente não tem noção do que a nossa atitude causa. É por isso, creio eu, que ele falou para você há pouco, que olhando para trás, vê um tipo de mulher, mas primeiro elogiou e depois mostrou uma determinada falha, que aquilo que não era empecilho para você antigamente, hoje já é. Então quem é que mudou? Foi ele que mudou? As coisas que mudaram? Não, a dificuldade ela está hoje para a tua vida como esteve lá atrás. Mas lá atrás você não via essas dificuldades para te paralisar. Hoje você enxerga a dificuldade te limitando. Então mudou alguma coisa da parte de Deus? Mudou aquilo que ele pôde acrescentar a você? Não. O que muda são as pessoas. As pessoas mudam o ponto de vista. E cada atitude que nós temos nessa mudança de ponto de vista acarreta consequências. Tá? Tomar que senão esfria. Bom,
Outra coisa que foi dito a respeito desse início desse livro é que não há, como nos demais, preceitos que são colocados como mandamentos, assim, que vai ser colocado como mandamentos diversos. Não, ali na verdade é colocado uma ordem, uma direção, uma ordem para que o povo se organizassem como povo. É isso que é importante saber. E aqui novamente entra o nosso lado. Agora um lado pessoal nosso. Então veja só. Esta Torá do Eterno que é dado nesse livro, Bamidbar significa no deserto. Tá? Olha como que Deus pensa. A pergunta que se faz é, por que a Torá foi dada no deserto? Por que ela não foi dada no momento em que eles já teriam alcançado o fim? Qual era o fim? Chegar na terra da promessa. Iria cumprir a promessa que Deus havia feito a Abraão, e agora, essa profecia sendo completa, eles estariam já de posse da terra. Ficaria muito mais fácil, seria um presente de Deus para literalmente o povo dele. Mas não foi assim que ele fez. E a gente precisa aprender a enxergar as pessoas, o mundo, com os olhos de Deus. Não com os olhos da religião e nem com os olhos do nosso lado pessoal. Por quê? Porque quem olha essa situação, a pergunta que se faz é, por que é que Deus deu a Torá para o povo dele no deserto? Aquele povo de quem era? Dele. A Torá é dito como a coisa mais importante, porque ela serviu inclusive como planta para que o mundo fosse criado. E da forma que estava descrito nela, todas as coisas vieram à existência. Ora, se é algo tão importante assim, por que foi dado no deserto? Embora para o povo que ele escolheu. A questão aqui, ela é muito clara. A Torá, se ela fosse dada na terra prometida, teria que ser escolhido em algum dos 12 pedaços, que a terra foi dividida em 12, para cada tribo. Então, se cai no pedaço de Zebulun, por exemplo, aí, o que ele poderia dizer? Que a Torá é mais dele do que foi dado na parte dele. Entendeu? Se cai na terra de Naftali, ele poderia também falar, não, a Torá ela é mais minha do que de vocês. Entendeu? Poderia querer crescer em cima sobre. Tá, e o que diria das pessoas? Porque agora seria um processo inverso, então. O cristianismo, ele vai falar que Deus é para o cristão e todo aquele que não aceitou Deus nos métodos cristãos é do diabo. Aqui seria esse processo inverso. Se Deus então estaria escolhendo, dando essa Torá, que é esse plano de redenção, não somente a pessoa, nós também fomos educados errados. A gente acha que o plano de redenção é apenas para o homem, e não é somente para o homem, é para tudo que foi criado. E você entra nessa questão de você ser um agente para ajudar a retificação desse todo. Então, como foi dito aqui nessa introdução, entender o todo na parte. Você é a parte. E você tem que ver também o teu lugar no todo. Agora, para não causar confusão, explicando de novo. Se o Eterno entrega a sua Torá, numa das partes da terra, que seria a terra deles, que viria a ser Israel, essa terra de Canaã, o que seria daqueles demais povos? Cairia no mesmo discurso do cristão de hoje. Então todos os de fora estariam perdidos, que eles não fariam parte do pacto. Mas é assim que Deus pensou? Não. Cadê a prova? Cadê a prova? Ele entregou no deserto. E o deserto é o quê? É terra de ninguém. O deserto é para todos. Todas as pessoas possuem o direito de atravessar pelo deserto. É uma terra que não tem dono.
Entendeu? Então aqui fica provado que embora Deus tenha eleito um povo, tá? Agora, ele teve a eleição de um povo, mas ele, por fim, aquilo que era o presente dado a este povo, ele deu numa localização geográfica que estaria ecoando dentro do ser humano que aquilo que foi dado para o judeu era para todos. Portanto, o que aconteceu? Ao judeu, que tem que pagar um preço maior porque ele recebeu algo, e ele tem que demonstrar essa santidade nesse sentido, eles ganharam 613 mandamentos, tá? E toda a população ao redor do mundo, que são chamados de Goim, que são nações, elas ganham o quê? O direito de entrar na linhagem deste povo, também usufruindo da Torá, que foi dada no deserto, que está acessível a todos, porém, com a condição de cumprir apenas 7 mandamentos, que foi batizado como os 7 mandamentos de Noé. Então, qual era a ideia? Era para que existisse religiões? Não. Era para que existisse o conhecimento. E não o conhecimento partido, separado em pedaços como conhecimento religioso. Novamente, onde está a prova disso? A prova disso é, quantos filhos Abraão teve? Não é pegadinha. 2. Ismael e Isaac. Mas Deus já havia determinado que a linha de ação de Deus com o povo seria com quem? Com Isaac. Tá. Ismael nasceu primeiro, há uma diferença de 13 anos entre eles. Depois que Isaac nasce, Agar, que também é Quetura, tá? Porque quando Sara morreu, Abraão casa com Quetura. Quetura é Agar, a mãe de Ismael. E Ismael, quando estava para morrer, quando foi naquela despedida, Sara falou assim, olha, meu marido, mande embora esse menino com a sua mãe, porque não dá para ficar os dois juntos, tá? E aí ele ficou lutando com aquilo, não foi? Aí Deus vem a ele e fala, escute a voz da sua mulher, porque eu estou nesse negócio. Aí ele então deu providência de água, de comida, pão, tá? E eles foram atravessar o quê? O deserto. E no deserto é terra, é para todos. E ali acontece que, por falta de experiência, aliás, ele estava doente, o menino, com muita febre. Com muita febre você tem que tomar o quê? Muita água. A água acabou logo. No que acabou a água, você olha para aquele deserto imenso, onde que você vai arrumar água? Aí ela começa a chorar e fala, meu filho vai morrer, eu não quero ver, e ela foi se distanciando dele, não olhando para trás para não ver o filho morrer. O menino, vamos chamar de menino aí, né, adolescente, etc., não pensa em idade agora. E ao invés dele entregar a vida ali, qual foi a opção dele? Pela vida. Escolher a vida. Aí você pode lembrar lá no livro de Josué, você tem diante de você a vida e a morte. Todo dia diante de você está a vida e a morte, é você que escolhe. E você escolhe quando a vida, você fala assim, eu fiz uma boa escolha com a ajuda de Deus. Mas quando você escolhe a morte, o que você fala? O diabo colocou isso diante de mim e ele fez por mim. Quer dizer que quando é na boa, você fez, você escolheu. Quando é ruim, segundo a gíria lá do Rio de Janeiro, deu ruim, né? Quando o negócio é o contrário do que você espera, aí você fala, é o diabo, é isso, é aquilo, é a doença. Você vai dando nome. Mas na verdade, quem escolheu, quem está sempre dirigindo a vida, é você. A escolha é sua, sempre. Não tem como fugir disso.
Então a mãe, ela escolheu o quê? Caminhar. Você fala, poxa, ela escolheu caminhar, bom para ela. Errado. Ela escolheu caminhar sem a ajuda de Deus nesse momento. Nesse momento, o que o menino fez? Força de expressão eu vou falar aqui o menino, tá? O que o menino fez? Ele ali, morrendo, ele pediu a ajuda de Deus. E ele precisava de quê? De água. Qual é a simbologia de água? A água é a Torá. Quando ele pede água e Deus estava próximo para poder atender o pedido, os anjos entraram em cena e falaram assim: Eterno, você não vai responder a oração dele, vai? Porque a geração desse menino aí é que vai matar o teu povo de sede lá na frente. E o que aconteceu lá na frente? Aconteceu que a geração de Isaac iria morrer de sede, porque os poços que Abraão tinha cavado, que Isaac reabriu, a vizinhança ali ia lá e tampava. Ele abria outro, ia lá e tampava. Ele abria outro, eles iam lá. Ou seja, agora esse que seria o pai de todos, estava pedindo ajuda de água. E os anjos, você vai dar água para ele? Sendo que lá na frente a geração dele, os descendentes dele, vão matar, não darão água para os israelitas, que é o teu povo. Está se falando aqui de algo que está lá na frente. Lembro você, eu não falei do efeito borboleta? Uma ação, uma pequena ação que vai reverberar e vai mostrar a história lá na frente. Aí, Deus então fica numa encruzilhada, né? Ele quer fazer, mas por outro lado os anjos tinham razão. Era isso que ia acontecer. Então o Eterno faz uma pergunta para eles. Quem é Ismael hoje? O que ele está fazendo agora? Ismael hoje, ele está na minha presença ou está fora da minha presença? Aí eles responderam: ele está na tua presença. Então Deus fala assim para eles, para os anjos: eu julgo o comportamento dos homens segundo o seu momento. E naquele momento, o que Ismael estava fazendo? Orando. Nessa oração ligado com Deus, pedindo o quê? A vida. E aonde ele estava? No deserto. Agora vamos ver de um outro ângulo. Este homem que foi apartado, ele se tornou o pai dos árabes, certo? Isso aí é conhecido, é sabido. Por outro lado, a gente pode pensar didaticamente para você compreender que ele também representa a nós todos. Por quê? Porque é filho de Abraão. Só que é um filho de Abraão que está do lado da escuridão. A árvore da vida é para Israel. O outro lado da árvore, que é chamado morte, é para todos os demais. Ele está aqui representando todos os demais. Mas ele está onde? No deserto. Porém, clamando o quê? Por água. Segundo aquele salmo, numa terra seca e sem paz. Minha alma clama por Deus. Novamente pega o exemplo seu, Neuza, dessa palavra de há pouco. Onde estava você lá atrás? E o que pode fazer você hoje? O que você fez lá atrás? E o que você pode fazer hoje? Que escolha que você está fazendo hoje? Eu posso olhar aqui para vocês, como eu tenho boa memória, eu posso contar um pouco da história de cada um no crescimento espiritual de vocês. Só que tem gente aqui que é uma decepção hoje.
É ou não é? É só você se acusar. Tem gente aqui que, espiritualmente falando, é uma decepção hoje. Mas foi um momento de alegria antes? Foi. O que mudou? A tua postura. Aonde? No deserto. Você passou a enxergar uma coisa e deixou de enxergar conforme antigamente. Volto no teu exemplo, Neuza. Vou usar você de exemplo hoje, porque a palavra coincidiu aí. Foi coincidência? Creio que não. Ou seja, o que paralisava, não paralisava você antes, hoje paralisa. Gente, às vezes a gente acha que cresceu, mas a gente não cresceu, a gente evoluiu. Lá no meu tempo do passado, eu cheguei a ir para a igreja, lá na época, com febre de 40 graus, 39,5, beirando 40. Fui com alegria, porque eu não queria perder um momento de culto na presença de Deus. Hoje, com uma febre de 38,5, eu não venho. Eu fico em casa. Vai falar, mas é liberdade. Sim, é liberdade. É um modo enriquecedor? É, cuidado. Porque isso é que nem um fio de cabelo. Você pode passar para o outro lado rapidinho. Aquilo que é uma liberdade transformou você numa outra polaridade. Aí você não está vindo mais porque você tem liberdade. Mudam as coisas. É por isso que quando a gente vence o maligno, vence a escuridão, como se diz, tem escuridão que parece que ela é que nem uma névoa, você pode pegar com a mão. Por outro lado, tem escuridão fraquinha. Ora, você lutava com escuridão espessa no passado e hoje não aguenta uma névoazinha pequenininha. Alguma coisa mudou com você e mudou para pior. Mas nós estamos no deserto. O deserto é terra de ninguém. Se é terra de ninguém, tem anjos, mas tem Shed também, tem demônio também, tem outros tipos de criatura também. Ele é muito quente durante o dia, mas é muito frio durante a noite. E ninguém atravessa um deserto se ele não conhecer bem o caminho, porque ele vai se perder. Mas tem pessoas no deserto que são treinadas, que ele conhece o deserto como mapa, na palma da mão. E o ganha-pão dele é fazer o quê? Levar pessoas, atravessar com segurança. Olha para a tua vida. Quantos momentos difíceis apareceu um guia nesse deserto da parte de Deus para te ajudar a atravessar? Às vezes é um amigo que te ouve. Às vezes a nossa dificuldade é financeira e aparece alguém e geralmente não é da família. Geralmente a família não ajuda. Por isso o ditado popular, é melhor um de fora do que um de dentro. Não é assim? Não é só na minha família. Isso é no mundo inteiro, isso aí é clássico. Entendeu? Aí aparece alguém de fora para te ajudar. Aí acontece alguma outra coisa com você. Sempre você está sendo sustentado. E às vezes acontece que essa dificuldade, ela é justamente que vai conseguir recursos para que você consiga enxergar coisas novas. Então o deserto, ele é extremamente importante. A dificuldade, a enfermidade, a doença, as brigas, essas confusões, a feitiçaria, tudo isso é importante para causar em você um ponto, um foco diferente, para que você viva uma vida diferenciada. Essa é a questão. Mas para você entender isso que eu estou falando, voltemos lá no Ismael. Naquele momento, então, que ele ora a Deus e Deus abençoa, e Deus fala, eu julgo o homem segundo o seu momento. Olha, ontem Deus te abençoou porque o teu momento era uma bênção com ele, mas hoje ele pode não responder a tua oração porque você não está no momento com ele. Você escolheu. E não é ele que é mau, é você que se distanciou.
Bom, entendido isso, ele foi salvo ali e a vida seguiu. Ok, mas aí tem um texto que se segue nessa palavra em relação aos filhos das concubinas. Quando Abraão vai fazer a parte da herança, então ele dá a herança para Isaac e diz lá que para os filhos das concubinas ele deu a eles presentes e os mandou para o leste. É isso que está escrito. O comentarista da Torá, Rashi, ele diz que presentes significa que ele deu a magia. Quem é o pai da magia? Abraão. De onde vieram, onde é o nascedouro das religiões que agiu no mundo todo? Vem do leste. O hinduísmo, onde começa? No leste. Quem que organiza aquele pedaço? Descendentes de Ismael. Só que hoje a medicina quântica que nós temos ensinado vocês, a medicina quântica que vai explicando sobre esse fluxo energético que compõe todo o nosso corpo sutil, de onde vem esse conhecimento que se popularizou no mundo todo? Medicina chinesa. A base vem da medicina chinesa. A medicina chinesa vem de onde? Chinês vem da China, né? Chinês vem da China. Qual é a posição da China? Qual é o histórico? Aí você começa a perceber. Você vai voltando. De onde vem esse conhecimento? Rashi estava muito correto. O que foi dado ali para eles? Presente. Sabe qual foi o presente? Conhecimento. Só que o conhecimento desta árvore da vida, como eles estão à parte dessa religiosidade com Deus, então eles desenvolveram o mesmo conhecimento, só que isso se torna magia. A feitiçaria que você conhece hoje, os encantamentos que você conhece hoje. A feitiçaria do lado do bem é a Cabalá judaica. É o mesmo efeito. Só que o efeito, mesmo dentro da Cabalá judaica, do povo que é de Deus, teve um momento que Deus falou para Abraão: para com isso. Ou seja, quem deu o conhecimento? Foi Deus. Mas por que ele falou: agora não vai usar isso mais, para? Por quê? Porque as pessoas não sabem usar o conhecimento que Deus dá a elas. E através disso, estava criando confusão e gerando morte. Morte no sentido físico, mas gerando morte no sentido espiritual, afastando de Deus. Tá? Portanto, no deserto onde nós estamos, você vai estar cercado pelo conhecimento da Torá. Só que uma Torá ligada à árvore da morte. Uma Torá ligada à árvore da vida. E você, como Benei Noach, aquele que escolhe servir a Deus mediante o plano dele, ou seja, você vai seguir a Deus, não tem outro caminho sem ser pelo povo judeu. Porque o povo judeu é Deus que estabeleceu. E o conhecimento de Deus seria dado ao mundo através do povo judeu. Mas nós vamos chegar diante do povo judeu e se tornar judeu? Não. Nós não somos judeus. Nós não temos que cumprir 613 mandamentos. Mas nós somos chamados para estarmos ligados ao povo judeu. Usufruindo da bênção dada a eles, mas competindo a nós, 7 mandamentos. Você vai ter direito a conhecimento de segredos? Tem, você pode. Se você quiser, você pode se ligar ao conhecimento da árvore da morte? Também pode, se você quiser. Está na tua mão.
A bênção ou a maldição, a vida ou a morte, é você que escolhe. Tá? Agora, voltando ao exemplo que eu tinha dito sobre o efeito borboleta. Quando você fala em casamento, eu não vou lembrar do número, que é exorbitante. Mas, se faz um cálculo assim, simples, você pensa assim, olha, o Célio casa com a Lídia, tá? Aí eles têm um filho. Esse filho cresce, tem outro filho, que cresce, que tem outro filho. Estou falando de um só, hein? Mas partindo do ponto que possa gerar muito mais filhos. Gente, um único casal, numa progressão de tempo, eles conseguem contabilizar 1 trilhão de almas. Você consegue imaginar que desse casal aqui vai surgir 1 trilhão de almas? Você conseguiria entender isso? Imagina, vocês sendo pais de 1 trilhão. A nossa cabeça não consegue ver assim. Sabe por quê? Porque a gente só consegue entender assim, olha, eu me casei há 5 anos, agora eu vou ter um filho, e meu filho, para casar, ele vai casar lá com 30 anos, são 30 anos. Aí essa criança que ele tem, se for casar com 30 também, vai ser 30 anos. 30 mais 30 já são 60 anos. E quando esse... Eu falei, já acabou o mundo, já estamos... É assim que a nossa cabeça... A gente olha o materialismo das coisas. E a gente começa a perder a percepção que uma atitude que você tem, uma pessoa que você ajuda, você, além de mudar a vida dessa pessoa, você pode mudar a vida de um país todo. Então vamos brincar com essa ideia? Veja só, fica mais para cá um pouquinho, nenê. Aê, beleza. Não sai daí. Fica aí. Ou então fecha a porta lá. Você que escolhe. Que o reflexo do sol... Então vamos brincar com essa ideia para você compreender. Nós estamos no Brasil hoje, qual é a população do Brasil? Vamos arredondar aí para 200 milhões? É mais ou menos isso, não é? Passa um pouco. Dizem que é 220, não sei. Mas que seja 200 milhões. Você vai pensar assim, em 200 milhões de pessoas, você ajuda uma pessoa. Então, vamos brincar com a cabeça aqui. Imagina um dia uma mulher que estava com o diagnóstico de ser estéril. Ela não iria ter filhos. Aí ela encontra na rua, isso não é verdade, tá? Eu estou criando uma história. Aí essa mulher encontra na rua uma pessoa, tá? Poderia ser qualquer um de nós aqui. Aí naquela conversa de ônibus, de ponto de ônibus, fila de banco, a mulher fala da dor dela, de ser estéril, tal, e esse aborrecimento, aí você fala assim, poxa, eu posso pedir para que Deus abençoe sua vida e você possa ter filhos? Ora, o que ela vai perder? Ela não tem filho mesmo? Qualquer coisa que venha para ela como esperança de ter filho, é bem-vindo. Independente da religião que chega ali, ela vai acatar. Mas, imagina lá naquela época, essa mulher então, não, eu aceito. E você simplesmente faz uma oração ali a Deus, sem causar estrondo nenhum, ou seja, um pequeno batidinho da asa da borboleta. Deus ouve a oração e essa mulher gera um filho. Esse filho cresce, casa, gera alguns filhos, tanto mulher quanto homem. Eles crescem, casam e geram filhos, e vai. E depois de muito tempo, dentre uma das filhas, que cresce, que casa e tem um filho. E ela põe o nome dele de Jair Messias Bolsonaro. Aí esse homem cresce.
vai para o exército, vira lá aquele homem arretado, disciplina, passa 28 anos no Congresso Nacional, se roubou muito bem feito, porque até o PT ninguém consegue provar a corrupção dele. Aí tem que atacar em outras fontes, de moralidade, tal, mas não consegue provar nada contra esse homem. Esse homem conquista a presidência do país e chama pessoas boas para cada posição que o país precisa. E o Brasil começa a dar jeito, que vai dar jeito, vai dar. Daqui a pouco a gente vai estar numa situação muito próspera, aí você vai olhar para trás, nessa historinha que eu estou contando, para pegar uma realidade de hoje, tudo começou com uma pequena batidinha de asa, quando uma mulher, que estaria na ascendência, o antepassado, né, dele, estava lá, não podia ter filho. Se aquela pessoa não orasse por ela, no meu exemplo aqui, não nasceria Bolsonaro. Para esse tempo, entendeu? Então esse tipo de coisa é para você valorizar cada atitude que você tem. Nós temos mania de menosprezar. Você olha o rico como alguém que você tem que bater continência para ele. Entre nós aqui, se alguém sabe um pouquinho mais, se abaixa a cabeça e fala, eu não sei essas coisas. Ora, quem não sabe, aprende. E se não aprende, o pouco que você aprender, seja fiel nesse pouco. Deus abençoou o povo judeu, é dito nessa paraxá, que os 210 anos que eles ficaram como escravos no Egito, o mérito das mulheres e dos homens é que os homens foram fiéis às suas mulheres e as mulheres não casaram com estranho, casou sempre no meio do povo judeu. Isso foi mérito. Viu como tudo faz diferença? Aí é que está. Tá certo? Então eu acho que a gente pode parar por aqui, para você compreender o seguinte: quem determinou a situação que você está hoje foi você. Ah, por que Deus fez meu filho assim? Por que você educou teu filho assim? Não é diferente? Ah, por que aconteceu tal coisa? Foi o diabo que fez ou foi Deus que fez? Por que você permitiu isso? Ah, eu não tenho o poder de interceptar tudo. Claro que não tem. E outra coisa, por que acontecem essas coisas? Novamente eu pego a Neuza de ajuda aqui. O que o Eterno falou para ela agora há pouco? Não olhe ao redor. Escolha um foco, segura na minha mão, é eu e você. Caminhando junto, passeando. O resto é o resto. Agora veja só, o rei Davi. Não é dito que o rei Davi é homem segundo o coração de Deus? Foi Deus que disse isso pela boca do profeta Samuel, segundo a Bíblia e de forma cronológica, 8 anos antes do nascimento de Davi. Ou seja, ele ainda estava em eternidade, quando Samuel falou para Saul, hoje mesmo o Eterno está procurando a pessoa que vai te substituir. 38 anos depois, Davi assumiu a chefia, o trono da nação de Israel. 38 anos porque ele assumiu com 30 anos de vida, e 8 anos porque ele precisou esperar 8 anos para nascer. Tá? Agora, esse homem que foi tão especial assim, lá em eternidade, ele estava destinado como uma alma que não iria nascer. Seria um natimorto. Não ia nascer. É aquele feto que pegou e já desfez ali mesmo. Podemos falar até o aborto espontâneo. A alma veio e voltou. Um homem que não iria nascer. Olha o que o mundo teria perdido.
Aí Adão, passando pelo jardim de Deus, olha aquela alma e teve a percepção: por que está tão triste? E o anjo explica para ele: esse é um tipo de alma que está destinado a não descer à terra. Por quê? Porque ele não tem dias para viver. Aí ele falou: não seja por isso, eu darei do meu tempo de vida 70 anos para ele. Quantos anos Davi viveu nessa terra? 70 anos. 70 anos que lhe foi doado. Mas quando ele estava para nascer, ele vinha de uma linhagem muito forte, de guerreiro. E aí foi dado uma voz ecoada dizendo assim: e esse homem aí vai causar muitos males na terra, porque ele vem da parte da árvore da morte, ele vem da esquerda, ele vem com esse sangue bravo, aí ele vai matar muita gente. Aí um outro anjo vem, intercepta a palavra e fala assim: sim, ele vem dessa linhagem, mas ele vai usar, entre aspas, esse lado mal para servir o Eterno. No tempo de Davi, todas as nações tinham paz com Israel. Mas quando tinha que lutar na guerra, quem que ia na frente? Davi. Quando um exército via que Davi estava chegando na frente, eles já temiam, porque eles sabiam que iriam perder. Tá? Então veja quanta coisa foi se juntando para que esse Davi viesse dessa geração e pudesse receber inclusive esse presente da parte de Deus. Tá? Então essas coisas, é importante você entender você como parte de um todo e mudar o foco. Viu? Isso vai lá para vocês dois aqui. Eu sempre falei: olha, eu gosto muito de você, mas muito mesmo. E eu também não sei porque eu gosto desse cara aí, ó. Poderia ter um monte de coisa, porque quando a gente ouve telefone sem fio, a gente ouve coisas que não é verdade? Eu poderia não gostar de você, por coisas que eu tenha ouvido, que pode não ser verdade, não é verdade? Eu nunca sentei com você e perguntei: é verdade isso? Não. E outra, eu poderia perguntar, e quem me diria que você ia falar a verdade? Entendeu? E o que eu tenho com a vida dele? Mas falando aqui hoje, ele pode sair com uma sementinha aí dentro. Quer dizer que uma atitude, alguém pode ter agido e afetou a minha vida. E agora eu posso agir para afetar a vida de pessoas. Ou seja, você pode transformar o mundo? Pode. Mas geralmente a gente não pensa assim. A gente pensa assim: já estou velho, eu não sei isso, não sei aquilo, não conheço nada de Deus, eu não posso influenciar nem da parte de Deus e nem da parte do diabo. Sou um inútil. E aí você mesmo fica lá, preso. E deixa de fazer. E deixa de abençoar pessoas. E deixa de crescer. E quando a gente acredita que não tem coisas boas para as nossas vidas? O exemplo que eu dei aqui é que Davi poderia não ter nascido. Mas ele nasceu, ele fez coisas boas para Deus, ele casou com variadas mulheres e teve muitos filhos e filhas. Um filho, por sabotagem, quase mata o pai, Absalão. O outro filho dele descobre amores dentre lá os irmãos. O irmão violentou a irmã, que era a irmã de sangue dele, ele vai lá e mata o irmão, o meio-irmão. Dentro da casa dele, olha a confusão que foi. Aí pode falar assim: qual é a culpa dele? Ele fez o bem? Por que ele fazendo o bem, vindo da parte do bem, recebendo as coisas boas, sendo fiel a Deus, tudo de bom, por que coisas ruins aconteceram no meio da família dele, da geração dele? Então essa ideia que você tem, que nós temos,
de que se você está bem, tudo tem que acontecer de bom para você. Aí se um filho sai uma porcaria de filho, aí você olha para o pai e fala assim, poxa, o pai fez tudo que ele podia para essa criança. Por que ele se tornou isso? O que esse pai fez de errado? Tem pai que faz coisa errada, que gera coisa, mas tem situações que não dependem de você. E se você sair daqui hoje, eu não estou sendo demagogo dizendo que eu gosto, eu sempre falei para você, Célio, eu gosto de você, sempre falei. E se você sair daqui hoje pensando assim, quer dizer que eu não, as pessoas que você pode culpar pelo sofrimento da tua vida, se você colocar na tua cabeça hoje, não é culpa deles. Talvez, ou então a dúvida, né? Que a gente tem que ter o direito da dúvida. Se você sair com esse direito da dúvida e pensar assim, se a minha vida não andou para frente até hoje, por causa disso, e a gente vai dando nome de pessoas, aí se você pensa assim, e se essas pessoas não tiveram culpa nenhuma? Se você perceber que elas não têm culpa nenhuma, então você tem uma resposta. Depende de quem? De uma atitude sua. E a melhor atitude que tem é o exemplo dela. Não olhe nada ao redor. Olhe para Deus. Fica com as pessoas que gostam de você. Ande com gente que te diz coisas boas. Abandona espaços que acrescentam negatividade. Anda do lado de pessoas positivas, que vai te jogar para frente, que te amam, que gostam de você, pessoas que amam a Deus, que gostam de Deus. Fazendo esse tipo de escolha, vai mudar muita coisa na vida. Na hora que perceber que você está pensando coisas negativas, procure tirar aquilo da cabeça, procure escolher coisas positivas. Foge daquele momento que poderia ser o start para alguma coisa ruim. Uma pequena atitude, um batidinho de asa, de repente, ele tem filho, o filho que vai ter filho, daqui tantos e tantos anos acontece uma coisa maravilhosa, e a gente voltando no tempo, brincando com essa ideia do todo, a gente pensa assim, aquilo que não tinha jeito, que estava sendo visto como sem jeito, teve jeito, porque bastou uma atitude. A psicologia também fala que se você olhar para você, a força que você tem, ela nunca está do lado de fora, ela sempre está dentro da pessoa. Por isso você tem que olhar para dentro, tá? Só que dentro de você, você vai olhando dentro, sabe onde você vai parar? Lá em Deus, que vai parar a tua geração, tempos, você vai chegar lá em Adão, e Adão ligado com Deus. Você vai ter uma volta à eternidade. Tá certo? Então, graças a Deus pelo deserto. Porque o deserto, ele nos concede a Torá. Pelo deserto, ele coloca para você, ninguém é juiz sobre você para falar, a minha religião é a verdade. Por quê? Porque Deus se revelou ao povo no deserto, para que ninguém pudesse falar, eu sou dono de Deus. O cristianismo não é dono de Deus, Jesus não é dono de Deus, Buda não é dono de Deus, Maomé não é dono de Deus, ninguém é dono de Deus. Deus se apresenta às pessoas porque Ele é alguém e Ele se apresenta. E Ele usa um lugar para que todas as pessoas tenham acesso a Ele, no deserto. E nós estamos até hoje no deserto, procurando fazer a escolha no geral, como parte do todo, e entendendo que uma geração vai, outra vem. Vai ter geração terrível, mas vai ter geração maravilhosa. E você vai aprender com o terrível para você não andar naqueles caminhos, mas vai aprender muito com aquela geração boa, que você vai aprender a andar nos caminhos.
Você vai pegando lá o livro dos reis e está escrito assim: rei fulano de tal não andou nos caminhos de seus pais. Rei fulano de tal andou nos caminhos de seus pais. Ou seja, você tem dois modelos. Um que é atribuído a Davi, que é um caminho bom de escolha, e o outro atribuído a quem? Esqueci o nome dele lá. Como é que é o nome daquele primeiro rei? Não, o rei quando dividiu a tribo. Não, Acabe já está lá para o meio. Esqueci o nome dele. Mas é fácil, é o primeiro rei do norte. Aí ficou reino do sul, que é Israel, que é Judá, e o reino do norte, que é Israel. Tá? Agora eu quero lembrar e não consigo lembrar. Deixa. Entendeu? Isso, é ele mesmo, Jeroboão. Ele que escolheu andar nos caminhos, por medo de que ele perdesse o reino. Então ele mandou construir altares nas árvores, nos pés da montanha, tudo por medo de que as pessoas voltassem para Jerusalém por cumprir a Torá, que 3 vezes ao ano eles teriam que levar os sacrifícios ao Eterno lá. Ficavam com medo. Essas atitudes gerou 2 comportamentos. Tá? Então a gente escolhe, a gente ama, a gente escolhe, a gente ama, a gente bate a nossa asinha, tá? E ratificar para a gente encerrar aqui. Por mais que você tenha sido bom, você pode ter coisas ao teu redor, ou geração que você, filhos que você gerou, que possam ser ruins. E nem por isso significa, quem fica acreditando aí que você não presta porque gerou um filho ruim, um neto ruim, é você que põe minhoca na cabeça. Porque se fosse assim, o que Davi iria pensar dele? Que culpa ele tem que o filho dele andou por outros caminhos? Que culpa ele tem que o outro filho abusou da irmã? Que culpa ele tem que o irmão dela, quando soube, foi lá e matou o agressor? Que culpa ele tem disso? Ele deu o exemplo de buscar a Deus, de ser uma pessoa boa. E ele era amado por pessoas. Então é assim, ninguém te fez nada. Claro, fizeram, tanto a mim quanto a você. Mas não atribui culpa a essas pessoas. Porque se você atribui culpa, você vai ficar paralisado. Tua vida para. Se você falar, não, eu escolho que essas pessoas não têm culpa, aí você vai ficar livre para poder tomar uma decisão. Porque o sim e o não está na nossa mão, na nossa boca. Tá certo? Tá certo? Então tá bom, podemos encerrar aqui.